Tome a Bíblia na sua mão e vamos declarar que toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Amém. Senhor Deus, nosso Pai eterno, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço a tua direção e a tua bênção neste instante, nesta meditação que nós vamos fazer sobre a tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus nós lembramos do Senhor Ailton, que o Senhor possa tocar aquele corpo com o teu poder, esse poder sobrenatural, que levantou os mortos, que expulsou demônios, que fez milagres, que curou doentes e que ainda faz, porque tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Senhor Todo-Poderoso, nós te somos gratos pela tua bondade eterna e por isso nós oramos por este Senhor. Em nome de Jesus, que ele receba saúde no seu corpo e que o Senhor abençoe cada vida que está aqui. E principalmente agora, que nós possamos abrir nossos corações para entendermos a tua palavra, Senhor, entendermos os teus pensamentos, a tua mente e o teu coração. Pai, fala conosco, enche o nosso coração com as coisas do céu, com as coisas da eternidade, para que nós possamos ter intimidade contigo, Senhor, e acreditar que o Senhor cuida de nós, que o Senhor sempre está conosco, que o Senhor nunca falha, o Senhor conhece os caminhos da vida, caminhos que nós não conhecemos, o Senhor sabe para onde está nos conduzindo. Então livra-nos de todo o espírito de rebeldia, de contestação, de teimosia, em nome de Jesus. Ensina-nos a confiar em Ti, que nós, Pai, não sejamos prisioneiros da ansiedade, mas que possamos ter a felicidade de viver contigo e experimentar o teu prazer em nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Podem sentar-se. Dá um toquinho. Eu quero falar com vocês hoje sobre este assunto. Os recursos de Deus são para hoje. Em Mateus capítulo 6, versículo 34. Mateus capítulo 6, versículo 34. Mas deixa sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler vários versículos aí, já já. Acharam? Ok. Então diz assim: por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Vamos ler novamente? Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Eu quero falar sobre este tema. Os recursos de Deus são para hoje. E eu vou dividir esse versículo em duas partes e nós vamos comentá-lo em duas partes. Esse aqui acho que está funcionando. Não está? Então, está aqui. Então, vamos lá. Obrigado, Rogério.
como eu disse, nós vamos dividi-lo em duas partes. Eu vou falar com vocês sobre a razão de Jesus estar falando para não nos preocuparmos com o dia de amanhã. E depois, nós vamos finalizar e entender por quê, como Deus age quando nós conseguimos vencer a nossa ansiedade. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que a palavra ansiedade ou preocupação, nos originais é uma palavra que significa alguém dividido. É alguém que crê, mas ao mesmo tempo não consegue crer. É alguém que sabe que Deus é capaz de fazer algo, mas ao mesmo tempo duvida, porque acha que seus problemas são muito grandes, são maiores do que qualquer outro, e ele diz, Deus não será capaz, ou ele não vai se preocupar em fazer alguma coisa por mim. Isso é a preocupação que Jesus está falando aqui. Agora, Jesus ele está falando sobre a nossa preocupação com o dia de amanhã. Será que amanhã eu vou ter? Será que amanhã eu não vou ter? Muito bem. Como é difícil viver o nosso mundo e quantas dificuldades nós enfrentamos, ou não é verdade? Vocês, durante a semana, enfrentaram muitas dificuldades, não é verdade? Enfrentaram? Claro que sim. Essas dificuldades, elas estão presentes em cada área de nossa vida. Seja na área material, seja na área emocional e até espiritual. Às vezes nós nos encontramos em grandes dificuldades espirituais. Nós precisamos lutar, às vezes, com os nossos pensamentos, devemos lutar contra seres espirituais do mal. Nós precisamos discernir situações, discernir pessoas. Nós precisamos lutar contra a nossa incredulidade para que nós possamos ter fé. Nós temos que lutar contra o nosso emocional para aniquilar certos desejos da nossa alma. Os próprios pensamentos geram sentimentos que você precisa colocá-los longe. Ira, raiva, ódio, mágoa. Ninguém consegue viver uma vida vitoriosa com esses tipos de sentimentos. Vocês concordam comigo? Muito bem. Nós temos que lutar contra as coisas materiais também. São pessoas, é o carro que quebra, é a escola, é o pagamento, é o dinheiro, é a falta de dinheiro, essas coisas todas. As dificuldades estão em todas as partes, nos relacionamentos, na nossa própria vida pessoal, na nossa harmonia individual, dentro de nossa casa. Então, todo o tempo nós estamos enfrentando dificuldades. A principal marca da existência humana em nossos dias é a incerteza e a falta de esperança. Aqui no Brasil, você conversa com as pessoas e às vezes você pergunta, você acredita ainda no Brasil? Eles dizem não. Ou não é? A maioria das pessoas não acreditam mais. Por incrível que pareça, não acreditam mais. Você acredita que o mundo vai melhorar? Não. Eu digo para você que não vai melhorar, porque a palavra de Deus diz que não vai melhorar. A palavra de Deus diz que o mundo só irá piorar. A maldade humana irá crescer cada vez mais. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, nós estamos dentro de uma época e que nós precisamos conviver com estas coisas e aprender a reagir a estas coisas do modo de Deus. Deus fez com que nós vivêssemos dentro de uma geração e nós precisamos aprender a praticar a palavra de Deus dentro desta geração com sabedoria. Do contrário, você irá desanimar, você irá enlouquecer,
você irá entrar em estresse profundo. A vida está uma verdadeira correria. O tempo todo nós vivemos preocupados. Não é somente os adultos, mas vocês reparem as crianças. As crianças hoje já vivem preocupadas. Elas não param, elas são inquietas. Como nós adultos, elas se tornaram inquietas. Hoje, os psicólogos dizem que as crianças são hiperativas. Mas o que é que muda? Na minha época, uma criança hiperativa jogava bola na rua. Tomava banho e depois ia suar de novo, porque ia brincar de novo na rua. Ia para a escola, corria, subia em pé de árvore para pegar fruta, ia nadar no rio, não parava. Hoje a criança não tem para onde ir, então fica debaixo da saia da mãe ou da empregada, aprontando. Porque moram em lugares pequenos, não é? As propriedades hoje são menores e as crianças não têm como jogar futebol, eles jogam na sala. Joga na sala, joga no quarto, então não tem mais lustre. A televisão vira goleiro. E por aí vai. Então nós estamos numa época globalizada por causa da internet. E as crianças então acessam a internet, elas têm um acesso à informação, e como suas mentes são bem fresquinhas, elas então ficam sabendo das novidades antes de nós. Aí elas ficam puxando o seu vestido, sua calça, e dizendo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E elas ficam inquietas. Por exemplo, tem boneca, ou carrinho, ou brinquedo que você nem sabe que existe, mas eles sabem. E você diz, mas isso não existe, filho. Onde você viu isso? Eu provo para você que existe. Aonde? Ele liga o computador e te mostra. Você tem um telefone e você diz assim, eu não sei como fazer. Aí o filhinho, daqui pai, daqui. E resolve o problema para você. Eles estão hábeis. Eles não querem eles não querem um telefone qualquer. Eles já querem um computador de mão. Que já tem tudo lá. Eles querem um smartphone que tem todos aqueles processadores, todas aquelas coisas que você nunca imaginou. Ou não é verdade? Eles querem tudo isso e ficam inquietos. Nós adultos também gostamos de ter coisas ou não? Vai me dizer que você, mulher, não quer comprar um sapato novo. Não queria lembrá-las disso. Uma bota, por exemplo. Uma bolsa nova. Não está bom? Uma bolsa nova? Aquela bolsa que você compra e depois alguém fala, o marido fala, você está com a chave aí? Ela está aqui na bolsa. E você enfia a mão e não acha nunca aquela chave. Eu não sei como é que mulher consegue perder todas as coisas dentro da bolsa. A bolsa da mulher tem uma repartiçãozinha aqui, tem outra ali. Ela não divide, ela joga tudo lá. Aí tira o lenço, tira a peruca, tira o óculos, vai tirando. Né? Segura aí, Zé. Então vai segurar lá. Tá? Aí, por fim, e nesses casos é verdade, a coisa que você está procurando é a última a ser encontrada. É um transtorno. Mas você quer uma bolsa nova? Alguém quer um carro novo? Enfim, todos nós queremos algo. Todos nós temos desejos. E nós dizemos, um dia eu vou ter isso. Um dia eu serei proprietário disto. Um dia eu vou conseguir ter esse tipo de coisa. Um dia eu vou experimentar isto. Nós vivemos assim.
E o incrível é que muitos cristãos que vivem com esse sentimento vão às igrejas locais, suas igrejas locais, não para conhecer Deus como Ele é, não para meditar e aprender a palavra de Deus, mas eles vão a essas igrejas, as suas igrejas, para buscar em Deus um meio para conseguir o que querem. Eles estão transformando tanto a igreja como o evangelho em um meio para se conseguir coisas que naturalmente eles não conseguiriam. Ou eu estou dizendo bobagem? Então a primeira coisa que nós temos que aprender nesta noite é isso. Cuidado para não transformar o evangelho em sua tábua de salvação. Cuidado para não transformar o evangelho, e dentro do evangelho seja Deus, Jesus, o Espírito Santo, a palavra de Deus, em tábua da salvação. Algumas pessoas dizem assim, não, mas o meu Deus dá. Jesus é amor, o Espírito Santo é poder, e Ele vai quebrar tudo. A palavra de Deus está cheia de promessas. Não é bem assim. Deus não fica dando coisas como nós pensamos. Vocês se iludem pelo número de programas de televisão que existe por aí, e testemunhos que são dados lá. Se você andar ao lado de uma pessoa que chega lá e diz assim, olha, eu estou curado dessa dor. Se você andar com ela, você vai perceber que ela não foi curada coisíssima nenhuma. Eu conheço vários. Tem uma igreja aqui em São Paulo, que meu cunhado foi de manhã na igreja, o camarada levantou, largou a muleta. Quando à noite ele voltou lá, o mesmo homem foi curado de novo, largou a muleta. E nunca mais ele quis colocar os pés dentro de uma igreja. Quero que você saiba que existe muito, desculpe o termo, entre aspas, picaretagem. Existe muita mentira, muito engano, com a finalidade de atrair pessoas. O que importa é atrair pessoas e não ensinar o evangelho, não ensinar a mente de Deus. Em nome da ansiedade e preocupação, em nome desta divisão que existe dentro de nós, que parte crê e parte duvida, nós mudamos o evangelho e tornamos Deus e o seu evangelho em um instrumento para alcançar nossos desejos. E nós passamos a acreditar que todas as pessoas que comparecem a uma determinada reunião específica vão alcançar aquilo lá. O que eu vejo desta falta de esperança e nesta incerteza do coração humano é que nós estamos com muito problema em relação à nossa sobrevivência. Nós temos medo de não sobrevivermos amanhã. Você tem medo do seu casamento não sobreviver amanhã. Você tem medo do seu namoro não sobreviver, do seu emprego não sobreviver. Você está com medo de ficar doente. Muitas pessoas estão vivendo sob o medo. Eles vivem encaixados dentro de uma síndrome. E eles não conseguem escapar desses pensamentos ferozes que enchem seu interior e rodam por dentro dele. E então eles vão em qualquer lugar onde as pessoas prometem a eles
algum tipo de libertação fácil. E eles começam então a testemunhar: fui liberto. Mas eu quero alertá-los: não seja um instrumento de marketing dos aproveitadores. Cuidado para não cair na mão de pessoas aproveitadoras. Eles querem fazer o seu nome, manipulando a sua mente, dizendo que você agora é abençoado. Eu me lembro uma vez, quando nós estávamos no outro endereço, que um rapaz subiu na reunião aqui para cumprimentar as pessoas. E ele começou a dizer, vira um para o outro: eu sou abençoado. Eu mandei parar na hora. Porque nem todo mundo que está aqui está abençoado por Deus. Algumas pessoas são abençoadas, outras pessoas precisam mudar sua maneira de viver, de pensar e de se comportar. Você pode se iludir quando alguém diz, diga, afirme isso, porque você afirmando você é. Espere. Muitas das práticas do cristianismo foram absorvidas por grupos religiosos e filosóficos. Mas quando nós absorvemos práticas filosóficas religiosas, nós nos tornamos as piores pessoas da face da terra. Nós temos um Deus muito grande e nós não precisamos apelar. Nós precisamos reconhecer o que somos. Eu sou assim. O próprio Deus diz, eu sou o que sou. E eu tenho que dizer a Ele, Deus, eu sou o que sou. Dá um jeito nessa miséria. E se eu for humilde e sincero, Ele vai trabalhar na minha vida. Eu vi uma pessoa dizendo pela TV, eu não tinha determinada coisa, mas agora eu tenho, porque eu pertenço a esta determinada igreja. Eu não acreditei nisso. Essa pessoa pensa que é cristã, mas cristã ela não é. Ela está sendo usada por trambiqueiros, por ladrões, por gente que não ouve a Deus, por gente que só está interessado em dinheiro. Como é que você pode dizer, eu não tinha isso, mas agora eu tenho porque eu pertenço a uma determinada igreja? Você pertence sim, você acabou de dizer, você pertence a tudo, a igreja, a denominação, a esse cara que te ensinou isso, mas a Deus não. Se eu sou o que sou hoje, se eu estou aqui falando com vocês, é porque Deus me deu esta vocação e Ele está me sustentando até hoje. Eu não preciso desta igreja para ser o que sou. Eu preciso de Deus para ser o que sou. Eu estou neste lugar porque Deus me trouxe aqui. Eu espero que vocês estejam louvando a Deus. Você não precisa desta casa para se tornar um cristão. Você está aqui porque Deus te trouxe a este lugar, porque Ele quer ensinar você coisas que você não aprenderia onde gostaria de estar. E Deus vai provocar você. Ele vai contestar você. É muito difícil quando nós nos deparamos com a verdade. Toda pessoa que contraria a verdade, toda pessoa que persegue a verdade, toda pessoa que diz assim, que ele pensa que é porque você sabe que aquilo é a verdade.
Quando você se levanta contra a verdade de Deus, é porque você sabe que você está errado. Então nós precisamos ser humildes e nos entregarmos às mãos de Deus. Quando esta pessoa diz que eu sou abençoado porque eu estou em determinada igreja, ela quer que eu acredite que se eu for àquela igreja, eu serei abençoado. Mas se Deus me conduzir a uma outra igreja local, segundo a sua santa vontade, então eu não serei abençoado. Isto não é evangelismo bíblico, isto é marketing, comércio, venda de produto. Isto é negócio. E é isso que esses cachorros, como a Bíblia diz, que são. Eles são verdadeiros cães. Porque eles latem, não falam. Eles assustam as pessoas, mas não esclarecem. A igreja nunca foi formada por Jesus para ser uma fonte que jorra felicidade terrena. Jesus sempre indicou: vocês vão ter problemas. Ele não disse que pessoas que o seguissem, todas elas seriam ricas. O Novo Testamento indica que muitas pessoas morrerão pobres. Basta você olhar a igreja de Filadélfia no livro de Apocalipse. Ela era pobre e tinha pouca força, porém Deus a sustentou. Eu não estou dizendo que Deus não ama os ricos. Seria leviano da minha parte afirmar tal coisa. Deus ama o ser humano. Para alguns ele dá mais, para outros ele dá menos. Como diz a Bíblia, Deus fez os ricos e fez os pobres, cada um com o seu determinado fim. O mais importante do Evangelho é que você entenda que o Evangelho de Jesus celebra o reino e a vontade de Deus. Se você vai a uma igreja acreditando que você vai receber um caminhão de bênçãos, você não está celebrando a Deus, você está celebrando a si própria. Muitas pessoas não alcançam mais bênçãos porque não se convertem a Deus por esta razão. Porque eles adoram mais a si. Eles prestam mais culto, mais serviço a si, mesmo do que a Deus. É um grande erro da nossa parte. Por que será que algumas pessoas não conseguem sair dos seus problemas psicológicos? Resolver um problema psicológico é mais simples do que adoçar um café. Quando você pratica a vontade de Deus, você vai resolver essas questões emocionais. Eu não estou falando de coisas clínicas, físicas. Eu estou falando de complexidades, coisas psicossomáticas que nós arrumamos dentro de nós por pensarmos errado. E depois ficamos achando que estamos doentes, quando na verdade não estamos. Se o Evangelho celebra o reino de Deus, o governo de Deus, e o próprio Evangelho, a vontade de Deus, as pessoas mais experientes jamais orariam assim: ó Deus, venha ao nosso reino e faça a nossa vontade como já foi determinado na terra e no céu. Você vai se acostumar a ouvir
Pessoas ensinando você que você tem que determinar para receber alguma coisa. Ou nunca ouviu isso? Desde quando você pode determinar a um presidente que ele tem que fazer a sua vontade? Imagine Deus. Se você é uma pessoa que realmente crê em Deus, porque um dia Ele se revelou a você, porque você nunca conhecerá a Deus, nem lendo Bíblia, nem lendo livros, nem conversando com qualquer um. Nem se um anjo aparecer à sua frente, isso será motivo para você crer em Deus. Ainda que Jesus pare na sua frente e diga assim, eu sou Jesus, como é que vai? Tudo bem? Você vai dizer, esse cara é falso. Para você conhecer a Deus, você precisa receber uma voz interior, uma revelação. Deus te dá a convicção de que Ele existe, e nunca mais você consegue deixar de crer nele. Crer em Deus não é uma opção. Crer em Deus não é mudança de religião. É uma revelação interior, que você não consegue escapar mais daquela voz. Você pode tentar fugir dela, mas negá-la jamais. Vocês estão comigo ainda? Quando Deus se revelou a você, Ele mostrou que Ele é o grande Senhor. Jesus jamais ensinou que você deve ficar orando para que a sua vontade seja feita. Ele ensinou o contrário. Ele ensinou aos seus discípulos e disse, venha o teu reino. Venha até nós o teu reino. Que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Eu uma vez ouvi um pregador dizendo, se você orar para que Deus faça a vontade dele, você não vai receber nada. Ou vocês nunca ouviram algo semelhante? Não é um paspalho? Esse tipo de gente não tem conhecimento nenhum teológico. Isto é, de Bíblia. A Bíblia ele não lê, ou eles não leem. Sequer conhecem os planos de Deus. Se você conhecesse os planos de Deus, se você conhecesse as misericórdias de Deus, se você conhecesse a bondade, a graça de Deus, você diria, Senhor, faça correndo a tua vontade, eis-me aqui, envia-me a mim. Você seria o primeiro a se dedicar a Deus. Todo aquele que conhece o coração de Deus, todo aquele que conhece os planos de Deus, a vontade dele, não consegue se conter. Ele se rende, ele cai, ele chora, ele diz, Senhor, incomparável tu és. Na hora, os seus sentimentos caem. Como disse João o Batista, é necessário que eu diminua e que ele cresça. Eu não estou aqui para ensinar religião a vocês. Religião é ensinável. Deus é diferente. Eu só posso comunicar a palavra de Deus com aqueles que estão em comunhão com Ele. Se você não está em relacionamento com Ele, você nunca irá entender as coisas que eu tenho para lhe dizer. Você terá grande dificuldade de entender essas coisas.
O Evangelho de Jesus combate o nosso espírito de ansiedade. Se a marca da nossa geração é a ansiedade e a falta de esperança, o Evangelho é o seu único e verdadeiro remédio. Quando você lê o nosso texto, repare como ele começa. Por isso, não fiquem preocupados, ou seja, não sejam absorvidos, não vivam de modo que a ansiedade e a inquietação sejam marcas da sua vida. Muitas pessoas, eu quero isso, eu quero isso, eu quero, e tentam, e vão, e quebram a cara. Eu quero, e você naquela impulsividade de querer, você desmonta a sua vida. Ou não é verdade? Você está solteira ou solteiro e desesperado. Porque alguém está dizendo, eu acho que você está rebaixado. E então você fica desesperado. Não, eu quero. Então você pega qualquer pé de gato pensando que é pé de coelho. E no fim você leva uma unhada. Quando você acaricia aquele coelho, você percebe que é um bichano. E ele te morde e te unha. E até você agora resolver a parada, não tem jeito. Entre aspas, com todo respeito, se estrepou. Dançou. A casa caiu. Na linguagem mais popular, é necessário ter calma. Eu não estou dizendo que para você descobrir a vontade de Deus, você precisa jejuar um mês. Não há necessidade. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito que para você ouvir Deus, você precisa fazer isso. Mas você não pode se apartar da palavra de Deus. Você não pode fechar os seus ouvidos à palavra de Deus. Quanto mais você lê, quanto mais você ouve, você vai adquirindo o timbre da sua voz. E você perceberá nas situações o quanto e como ele fala com você. Quando Jesus inicia essa frase, ele usa esta locução, por isso. Essa locução, ela é conclusiva. Ele está dizendo, escute, por essa razão eu vou dizer a vocês o seguinte. Então nós temos que entender por que Jesus falou. Não fiquem preocupados, não vivam preocupados. Eu quero que vocês façam um exercício comigo. Nós vamos ler Mateus 6, um a um desses versículos, do 24 ao 32, e eu vou fazendo perguntas a vocês. A primeira, no versículo 24a e b, vamos ler. O que está escrito lá? Um escravo não pode, leia em voz alta, não importa a sua versão, quero que você leia. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Até aí. O que Jesus fala sobre a atitude de um escravo que tenta servir a dois senhores? Como ele será?
Uma hora ele é deste, outra hora ele é daquele. Por quê? Segundo a sua conveniência. Algumas pessoas às vezes vêm a esta igreja e quando começam a entrar numa fria, porque não querem saber de obedecer a Deus, correm em outro lugar, onde o cara diz que você vai receber, pega a mala, pega a chave, pega o diabo. Você vive por sua conveniência. Você não sabe onde Deus colocou você. Você nem sabe para onde está indo. Imagine um marido que está em casa. Mas ele sai com as mulheres da vida. Porque ele fala, o que eu quero fazer com a minha mulher não dá, eu vou fazer com aquelas mulheradas lá. Conveniência. Ele não sabe o que ele está produzindo. E o seu resultado, o resultado daquilo, da sua atitude, será terrível. Que conselho ele dá no final do verso? Vocês não podem servir a Deus e também servir o quê? Ao dinheiro. Eu vou explicar a vocês, mas digo desde já, que a preocupação de Jesus aqui não é o dinheiro, mas é a atitude de servir ao dinheiro. Jesus levantava a oferta para manter seu trabalho. Ele precisava comprar, ele precisava se alimentar, ele precisava sustentar sua casa também. Ele tinha uma casa em Cafarnaum. Inclusive, eu ouvi um dia um pastor falando, tá vendo? Jesus tinha dinheiro, ele tinha casa na praia. Mas o que o pastor estava dizendo é que todo mundo tem que ter uma casa na praia. E o que é isso? Isso não é verdade. Versículo 25. Que reflexão Jesus pede que eles façam? Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Que reflexão nós devemos fazer? Qual é a reflexão que nós devemos fazer? Que pensamento eu tenho que ter acerca do que eu li? Não aprendeu nada? Então fala. Está vendo? Você não olha para a Bíblia, você não faz um esforço para entender. E como é que você vai ouvir Deus no meio dos seus dramas? Aí você quer que aquela irmã diga assim, ó, tem um bicho preto do teu lado. Por que todo diabo é preto? Essa irmã tem que ir para a cadeia. Porque eu acho que Satanás devia abrir uma delegacia contra o racismo dos demônios pretos. Afinal, nós vivemos num país onde a raça negra é a maioria. Nós brancos somos a minoria. Nós somos o segundo maior país africano do mundo. Só perdemos para a Nigéria. Quem tinha que mandar aqui seriam os afros, como o nosso Joaquim. É só uma colocação. Mas que homem bacana é aquele? Pelo menos, por hora. Sei lá.
Mas o que é que nós temos que aprender aqui? Que a vida vale mais do que... A vida vale mais do que a comida. E o corpo vale mais do que a roupa. Inverta esses valores. E você vai ver no que dá. Você olha na internet, esses Facebooks ou qualquer coisa assim, você vê as pessoas tentando ser artista. Compra aquela jaqueta, sabe aqueles dentes que põem tudo assim, branquinho? Aquela. Faz uma plástica e põe assim. Fica se exibindo. É um desejo de mostrar. Mas não passa nada. Aí, quando escreve alguma coisa, parece que você vê que aquilo tudo é meio leviano, fraudulento, vazio. Ou não é? Você conversa com uma pessoa, você vê se ela tem conteúdo ou não tem conteúdo. Se ela tem experiência ou não tem experiência. Que adianta você ensinar pessoas e ao mesmo tempo você ser uma pessoa sempre inexperiente? E impede seu namorado de servir a Deus, impede seu marido, ou a mulher, ou o filho de servir a Deus, você só fica criando caso. Então, o que adianta você achar que pode explicar para os outros aquilo que você não consegue explicar para si mesmo? Jesus não está dizendo que você tem que andar aqui de modo relaxado, homem ou mulher. Mas ele está dizendo o seguinte: os verdadeiros valores no reino de Deus é: preocupe-se com a sua vida. A vida está acima da sua ansiedade, da sua exibição pessoal, assim como o seu próprio corpo. E nós sabemos pela palavra de Deus que Deus quer que nós sejamos o templo do Espírito Santo. Vocês estão me acompanhando? No versículo 26, o que os discípulos de Jesus devem aprender a observarem as aves? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem mais do que os passarinhos? O que é que nós devemos aprender ao observarmos os passarinhos? Que Deus cuida deles e cuidará de nós. Mas que verdade está aí que eu devo acreditar? Qual é a grande verdade deste versículo que eu devo exalar, exteriorizar, gritar? Aos olhos de Deus, você e eu valemos mais do que todos os pássaros que voam pelo céu. E sabe por quê? Porque Ele não coloca a sua glória e o seu espírito em qualquer outro ser desta natureza, mas Ele coloca o seu espírito e sua glória em sua vida. Mas sabe por que Ele não precisa colocar sua glória nos animais e aves e répteis? Porque eles são puros. Deus escolheu as coisas mais sujas, que somos nós, que estamos mortos em nossos pecados, delitos, comportamentos, pensamentos errados, e Ele veio e entrou em nós.
É isso que Jesus está dizendo. Nós valemos muito mais, porque não merecemos, mas Deus disse: eu amo vocês e quero salvá-los. É isso que ele diz. Você pensa que vale alguma coisa? O que Jesus fala da inutilidade da preocupação, no verso 27? E nenhum de vocês pode encumpritar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Tem gente que quando se preocupa engorda. Fica um boi. Mu. Tem outros que perdem a saúde. Mas Jesus está dizendo assim: você não vai melhorar, você não vai crescer em nada, você não vai esticar, você não vai alcançar nada se preocupando. Jesus não está dizendo que nós não nos preocupamos. Ele não está condenando a preocupação. Ele está reprovando a insistência na ansiedade. Ele está reprovando uma conduta, um comportamento. E já você entenderá. Que outra observação Jesus pede a eles que façam nos versículos 28 ao 30? E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Quando Jesus fala que Ele nos vestirá, significa que Deus nos dará os recursos que precisamos. Jesus pede que eles observem então o quê? As flores no campo. E percebessem o quê? Oi? Percebessem como Deus as veste. E Jesus comparou as vestimentas dessas flores mais puras, mais santas, mais belas do que as roupas de quem? Salomão foi o rei mais rico de todo Israel. Um dos mais ricos do mundo. Um cara que sustenta 1000 mulher, dando sapato e bolsa para elas, tem que ser muito rico. Enfim, Jesus está dizendo aqui, ó, abra o olho. Você não consegue amar a Deus se você for preocupado. Se você viver de modo preocupado, você não vai amar a Deus. Fique tranquilo. Você vale mais do que a comida que come. E o seu corpo é mais valioso do que a roupa que você se esforça para comprar e vestir.
Olhe os pássaros, Deus cuida deles, e a promessa que faço é que Deus cuidará de vocês. Se vocês continuarem agindo de modo preocupado e ansioso, vocês não vão melhorar sua vida. Vocês vão piorar. E vocês vão se tornar inconvenientes perante as pessoas que convivem com você. Você consegue viver ao lado do boi bandido, que fica preocupado em lhe dar uma chifrada? Lá na roça a gente atravessava o pasto, e quem foi da roça sabe disso, que quando você atravessa o pasto que tem uma vaca na cria, você tem que estar de olho. Porque se você entrar no raio de proteção que ela dá ao bezerro, ela vem em cima de você. E ela rasga o arame farpado. Então a gente tem um truque. A gente entra com um tipo de um cajado. E que às vezes não dá muito resultado. Mas tem algumas vacas que olham o cajado e respeitam. A vaca olha, aquele lá tem um cajado. Então a vaca fica na dela e se atravessa olhando, mas com muito respeito. Eu costumava subir em mangueira, porque boi adora chupar manga. E quando eles vinham, a gente tinha mania de dar paulada neles assim, de leve. Eles ficavam... Você acredita que umas 2 vezes o bicho ficou lá parado, esperando a gente descer? Ele falou, hoje eu pego esse animal. Então, veja só. Jesus disse, você vê como Deus veste as ervas do campo? Salomão se esforçou com todo o seu dinheiro para ser mais belo do que elas e não conseguiu. Deus quer revestir vocês com uma roupagem que vocês não imaginam. Muito bem. Qual é a proposta que Jesus faz aos seus discípulos e por quê? Entendendo que os pagãos, ou seja, os que não adoram ao Deus verdadeiro, é que têm esse hábito que nós vamos ler aí, nos versículos 31 ao 32a. Veja lá. Portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Onde é que vamos arranjar bebida? Ou, onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. Viver com ansiedade pela sobrevivência, achar que você não vai conseguir viver sua vida, e que você precisa procurar algum tipo de proteção por aí, isso é coisa de pagão. Toda vez que você entra numa campanha, numa novena qualquer, em qualquer igreja por aí, você simplesmente está fazendo algo do paganismo. Você é um pagão. Quando você bebe aquela água que é benzida em cima do rádio, que aquilo é coisa que vem lá da macumba, você está agindo como um pagão. Quando você compra uma toalha, um sapato, uma meia, uma cueca, uma roupa de baixo que foi benzido e abençoado, sei lá o nome que você quer dar, isso é coisa de pagão. Acontece que você não aprende, você nunca leu isso na Bíblia. E se leu, passou por cima, não entendeu. Porque não é conveniente para você. O que é conveniente para você é ser enganado. É escutar uma pessoa dizendo, não, você vai ter dinheiro, vai ficar rico. Confiar em Deus não é inconveniente, não é interessante para você pagar o preço de nada. Não é interessante você sofrer, não é interessante você chorar. Aí você despeja a sua raiva em cima de mim. Azar teu.
Você não vai com a minha cara, e eu não sabendo como é a tua cara, pode ser que Deus, que conhece a tua cara, não vá com a tua cara. Porque você está contrariando a verdade, porque você sabe que isso é verdade, mas você quer ser enganado. Para com isso. Que verdade Jesus queria que eles aprendessem sobre Deus? No versículo 32b. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Deus não está dizendo que você não deve orar, mas Deus está dizendo que você deve confiar. Hoje nós só vivemos para pedir, mas não fazemos nada. Nós temos uma vida completamente sem significado cristão. Frequentamos uma igreja e achamos que somos cristãos. Hoje eu tenho o que eu tanto queria, porque eu frequento tal igreja. Gente, você não sabe, aquela igreja é uma bênção. Vamos lá que você não sabe como é que está o negócio. Existe tanta manipulação e tanta imbecilidade, como eu vi na internet, mais uma vez, uma pessoa transferindo a unção para uma geração, como se ela fosse Deus. É Deus quem escolhe, é Deus quem determina, e é Ele quem diz, este eu quero, este eu não quero. Que história é essa de passar para uma... Quem é você, menina? Outro dia você disse que os pastores gordinhos não eram de Deus. Você me excluiu. Fique sabendo que quando Deus me escolheu, eu era magrinho. E bonitinho. Loirinho. Tudo ajeitadinho. Que nem fala mineiro. Mas o tempo passa, torcida brasileira. Fecham-se as cortinas. Até que termine o espetáculo. Mas são absurdos que as pessoas escutam e dizem, ai, que bênção. Que bênção é alguém jogar um paletó e você cair deitado e continuar vivendo reclamando. Que bênção é um pastor desses charlatães, agora eu vou soprar, vocês vão cair. Aí você cai. Se você caiu debaixo do poder de Deus. Não é assim que eu tenho que pensar? Ou não é? De modo que se Deus derrubou você e você levanta no poder de Deus, você é uma pessoa extraordinária, ou não é? Mas se você levanta com a mesma casca, abacaxi, e azedo, que adiantou levar um tombo? Além da fruta levantar azedo, estragou a fruta. Porque a fruta caiu e machucou. Nós não estamos pensando mais. Nós estamos querendo ir para o inferno. Mas que este sentimento esteja fora desse lugar. Que nós possamos ter a nossa fé renovada no Senhor.
que nós possamos dizer a Deus: Pai, quando eu estiver em dificuldades, eu vou orar ao Senhor. Eu estou doente, eu vou pedir ao Senhor. Eu estou com falta de dinheiro, eu vou pedir ao Senhor. Me ensina o que fazer. Mas eu creio que Tu és o melhor e maior, o incomparável, o único Deus que existe, que me ama, que tem misericórdia, porque eu não posso negar a Tua existência e a Tua companhia. Vamos terminar. O seu futuro depende de como você vive o seu presente. E isso sob o governo de Deus. Ou não é verdade? Sim ou não? Se você namora descontroladamente, você corre o risco de arrumar uma criança antes de se casar. Aí depois isso interfere nos seus estudos, interfere no seu relacionamento, interfere no seu quadro psicológico, nos seus pensamentos, interfere em uma porção de coisas, porque não é fácil, uma criança não é fácil. Vocês concordam comigo? Então, depois de tudo isso, Jesus disse: adianta ficar ansioso? Adianta viver desta maneira? Não adianta. Qual é a proposta que Jesus faz? Leiam lá. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Eu já vi gente que aplaude, mas não sabe nem o que está aplaudindo. Você não sabe a encrenca que é esse versículo aí. Ria. Você não sabe a encrenca que é. Ou o que essas palavras representam. Quando Jesus fala, ponham, depende de você. Deus já se mostrou e disse, eu estou aqui. E Ele diz, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. O que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar? É aceitar o governo dele. Pai, eu não vou mais dirigir minha vida, eu quero ser dirigido por ti. E então vem a segunda. Aquilo que Deus quer, que significa a vontade dele. Muito bem. O que é a vontade de Deus? É aquilo que já está escrito aqui. O que Deus pede que nós façamos? Que sejamos cristãos, que aprendamos a evangelizar, que nós aprendamos a ensinar pessoas, que nós aprendamos a explicar para elas como ser igreja, como amar a Deus, como ter uma vida dedicada a Deus, como amar o próximo. São coisas que Deus pede. Como não viver cheio de mágoa, cheio de ciúme, cheio de inveja. Como dar um bom testemunho no local de trabalho. Você vai lá, o patrão diz, olha, eu não quero que faça tal coisa aqui. Mas você fica lá fazendo, comigo engana. E pega e leva o cartão embora. E chega lá, e pede para alguém picar. Nem sei se está ainda isso. Mas vai lá e você acha que isso é bonito. Mas você faz isso porque você é um belo de um sem vergonha. Você não tem nada de Deus na sua vida. Você está fazendo com que pessoas olhem para nós e achem que nós somos a mesma figura do seu naipe.
Mas você que é carta fora do baralho. Então você tem que se arrepender. Você tem que dizer: Pai, eu quero colocar o teu reino em primeiro lugar. E quero aprender a fazer a tua vontade. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Já cansaram, né? Cuidado, pois a ansiedade pode fechar os seus olhos para a verdade de Deus. Uma pessoa ansiosa não sabe enxergar. Jesus não está falando, como eu disse, contra o dinheiro. Mas ele está falando sobre você obcecar-se por ele. Você fica tão ansioso para sobreviver e achar que aquilo vai dar para você um futuro melhor, que você já acaba não medindo as consequências. Nós estamos assistindo no Brasil uma história terrível. Nós estamos tendo pena de marginais. Hoje já nós não sabemos mais quem pertence a quadrilhas e quem não pertence. Hoje nós estamos classificando de ladrão bom, aceitável, e ladrão não aceitável. Um garoto de 15 anos, há um mês atrás, foi pego pela polícia, mas teve que ser solto. Um mês depois, ele assassina o médico da equipe de tênis de mesa do Brasil. E você acha que esse negócio de diminuir idade resolve? Pura cascata. Isso vai ser tema de campanha. A gente não tinha que votar em nenhum daqueles caras lá. Desde a presidência, limpar tudo. Desculpe, isso não é lugar de falar. Eu só voto no Celino, isso eu falo. Porque o cara está muito velho também. Nossa, eu tenho prazer, Celino. Mas na verdade, aqueles caras lá em Brasília tinham que dar uma limpada. Esvazia a casa. Não dá mais para aguentar isso. Não sei se vai mudar, mas faça alguma coisa. Mostre o poder que a gente tem. Eu nunca vi tanta sujeira na minha vida. Eu nunca vi gente dizendo: não vi nada, não sei de... Como você não viu nada e não sabe de nada? Vocês deveriam assistir um vídeo que está rolando na internet do Dr. Hélio Bicudo, que foi de um partido, e o que ele fala das pessoas. Por que ele saiu de lá? Não sei se ele é uma boa pessoa, mas eu só sei o que ele diz. E o que ele diz é comprovado. Não há esperança. Está tudo corroído. Você acha que Deus tem poder para cuidar de nossas vidas nesta confusão que estamos vivendo? Sim ou não? Então, se eu viver com uma preocupação demasiada, eu posso me esquecer do que eu já tenho recebido e do que Ele poderá me dar amanhã.
A intenção, quando Deus me dá recursos, não é simplesmente para você dizer assim, eu tive uma vitória. Vitória que você não teve. Vitória você terá quando terminar esta vida e for para o céu. Enquanto você não for, você não tem vitória nenhuma. O que você tem é uma intervenção de Deus que está cuidando de você. Quando Deus nos dá algo, Ele quer nos capacitar. Para que organizemos, para que arranjemos o nosso momento, planejemos o nosso momento. Para que possamos viver com sabedoria o dia de hoje. Assim como Deus sustentou o seu povo no deserto do Sinai, Ele nos sustenta a cada dia em Cristo Jesus. No Sinai, você se lembra que o povo andou e Deus fez uma chuva de uma casquinha chamada maná? Sabe o que significa maná em hebraico? O que é isso? Interrogação. Preste atenção. O que é isso? Alguns cientistas dizem, não, é comum chover esse maná no deserto. Gente, eu já fui ao Sinai várias vezes. E conversando com pessoas, ninguém me disse desse tal maná. O que é isso? Se eu visse o maná, eu iria dizer o nome dele sem saber. O que é isso? O povo de Deus, estando lá no Egito por tantos anos, nunca ouviu falar do maná. E quando recebeu, deram o nome, maná. O que é isso? Era a provisão diária, espetacular, sobrenatural de Deus. Tinha gosto de bolo e mel, e tinha todas as proteínas para que eles pudessem suportar o deserto. Significa que quando Deus nos dá algo, Ele vai nos dar alguma coisa para suportarmos determinada situação. Nem sempre Ele vai nos livrar daquela situação. Então você tira da sua cabeça que Deus sempre vai dar para você livramentos e livramentos e livramentos, porque isso é mentira. Deus, Ele vai te dar sustento para você às vezes suportar verdadeiras encrencas que estão do seu lado. Exemplo, marido. Às vezes Deus nos dá a coragem que nós precisamos para enfrentar. Deus nos dá a sabedoria, a capacidade para planejarmos. Aprenda a ter prazer sobre o que Deus já lhe deu e confie nas suas provisões futuras. Deus sempre cuidou do seu povo e continuará cuidando dele. Deus tem dado a alguns mais e a outros menos, mas isto não importa. O que importa é saber que Ele é o Deus que provê. Eu tenho que aprender a estar contente com Deus, e o próprio apóstolo Paulo diz, portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isto. Paulo não está falando simplesmente de roupa e comida, ele está falando do quê? Se você tem aquilo que dá edificação à sua vida, porque a vida vale mais do que a comida. Se você tem de Deus recursos para tornar seu corpo mais forte, habilitado, capacitado, estejam contentes. Ele não está falando de arroz, feijão e frango. Ele não está falando de salada de batata. Que está caro hoje, né? Qual é a comidinha mais fácil?
arroz está muito caro, né? Miojo? Hã? Habib, né? Habib. O Habib. Deus não está falando do Habib's. Deus não está falando de McDonald's. Deus não está falando de nada dessas coisas. Deus está dizendo o seguinte: o seu corpo vale mais do que a roupa, a sua vida vale mais do que a comida. Se você tem aquilo que sustenta a sua vida, se você tem aquilo que dá capacidade ao seu corpo de continuar, esteja contente. Nós podemos dizer: até aqui o Senhor nos ajudou. E Ele continuará nos ajudando. Abraão teve prazer em Deus, não lhe faltaram recursos e ele se tornou o pai na fé de muitos. A palavra Abrão significa aquele a quem Deus levantou para ser pai. Você vai em Israel e os menininhos falam com o pai assim: Abba. Porque o termo Abba é pai. Ran significa levantado para ser alguma coisa. Então, Abrão, levantado para ser pai. E o nome Abrão está no plural, que ele seria pai de muitas nações. Primeiro, do povo israelita. Segundo, de nós, de todos aqueles que têm fé em Deus. Porque Abrão é o exemplo de pessoas, de uma pessoa que teve fé em Deus. Deus deu a ele uma visão, e ele se alegrou tanto com Deus, que ele abandonou sua terra e seus parentes, e levou sua família para a terra que Deus lhe prometeu. Ele se alegrou no deserto, e não se contaminou com os pecados de Sodoma e Gomorra, e não perdeu tudo que Deus lhe deu, ao contrário de Ló, seu sobrinho. Quando Deus pediu seu filho para ser sacrificado, ele sentiu a dor apontada, mas ele pegou o rapaz e seguiu a estrada. E o menino disse: pai, cadê o sacrifício? Nós temos a faca, nós temos a lenha, cadê o sacrifício? E ele disse: o Senhor proverá. Ele sabia que Deus iria suprir. Ele vivia com alegria, porque sabia que Deus estaria sempre suprindo sua vida. E é assim que nós temos que viver. Deus te deu algo, Deus te deu um negócio, Deus te deu uma família, Deus te deu capacidade, amém. Ele te deu porque você tem a competência exigida por Ele para ter tal coisa. Agora, esmere-se. Prepare-se cada vez mais. Busque a direção de Deus. Deixe que Ele esteja sempre preparando o seu coração para que você execute suas funções debaixo do seu governo. E onde você trabalha, faça a sua vontade e você verá se Ele abençoará você ou não, como abençoou a Abraão. Deus não supre as nossas necessidades amanhã, Ele supre as nossas necessidades hoje. E quando Ele supre as nossas necessidades hoje, junto com o seu suprimento, vem a convicção de uma fé tão forte, que Ele fará a mesma coisa amanhã. Por isso que Jesus disse: dá-nos hoje o alimento que precisamos. Jesus não disse: oh Senhor, não esqueça de mim amanhã não, hein? Como nas nossas orações fazemos. Senhor, hoje é que eu preciso da tua misericórdia. É hoje que eu preciso dos teus recursos. É hoje. Hoje, meu irmão, você teve problemas. Amanhã você vai enfrentar uma porção de outros. E então você vai precisar dos recursos de Deus. E pode estar certo, o Senhor vai derramá-los sobre a tua vida, se você for fiel a Ele. Deus não está aí para ficar livrando você de problemas. Deus está
para trazer a você recursos a fim de que você aprenda, seja capacitado e planeje a sua vida com seriedade, honestidade, integridade, para que você seja contado entre os seus filhos e seja aceito e aprovado por Ele. Eu sei que eu falo muito, mas falo bonito. Porque eu falo a vontade de Deus, a palavra de Deus para vocês, e quero que vocês sejam dele. Ao falar estas coisas, eu digo estas coisas a vocês, porque eu não preciso sair por aí como louco, como já fiz, correndo atrás de água, correndo atrás de óleo, correndo atrás de não sei o que o missionário unge, é toalha, é bloco, é pazinha, é não sei o que. Eu não preciso nada destas coisas, porque eu não sou mais idiota. Eu não preciso de promessas falsas, porque eu creio no que Jesus disse. E termino com estas palavras de Jesus aqui. Pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Significa que amanhã você vai se preocupar com as coisas de amanhã. Porque amanhã você vai ter uma porção de dificuldades. Amanhã eu terei dificuldades. Amanhã eu terei problemas. Como tive hoje. Mas amanhã eu também terei recursos de Deus como eu tive hoje. Amanhã Deus me visitará como me visitou hoje. Amanhã Deus estará comigo como está hoje. Amanhã Ele falará comigo como falou hoje. Amanhã o Espírito de Deus se derramará sobre a minha vida como se derramou hoje. Amanhã o seu poder estará sobre mim e sobre você como esteve hoje. É isso que Jesus está dizendo. Adianta você chutar a parede? Adianta esmagar a cabeça do cachorro no chão? Adianta ficar dando murro na televisão? Em vez de desanimar, pense: onde estou errando? Pense e ore, apresente a Deus. Onde eu estou errando? O que eu devo sustentar? Ou do que devo me desfazer? Eu devo ficar com o quê? Eu devo me desfazer do quê? O que Deus está tentando me ensinar? Às vezes Deus não vai livrar a gente de nada, mas Ele fica esperando. O que você vai aprender disso? Eu li um texto da Bíblia e algumas pessoas ficavam olhando para mim assim. Você não lê? O que Deus está tentando te ensinar? Ou então, para onde Ele está me conduzindo? Se Ele está permitindo isso, para onde Ele está me conduzindo? Ele quer que eu pare? Quer que eu continue? Ele quer me levar para uma dimensão mais alta, mais baixa? Onde é? Você que pensa que Deus só leva você em vitória, 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 comece a ler a história da igreja de pessoas, você vai ver que pessoas morreram pregando o Evangelho. Por que Deus fez isso? Venderam tudo que tinham, investiram no trabalho do Senhor, perderam tudo e morreram, assassinados, ou doentes. É injusto? Não. Por causa da fé que eles demonstraram, nós ficamos firmes.
Será que Ele está trazendo pessoas para me ajudar? Às vezes você está numa situação em que sozinho você não consegue resolver. Então Deus levanta pessoas para te ajudar. Porque Deus está querendo ensinar outras pessoas. Outro dia eu perguntei aqui de manhã, o que é graça? Então a resposta que nós temos, secular, é essa. É favor imerecido. Não é isso? Tá bom. Mas eu perguntei, esta é a definição que uma pessoa que recebe a graça dá. Mas o que é graça para quem dá graça? E agora? Sim, é algo que vem de graça. É um favor imerecido que você dá. Mas esta é a melhor definição? Não é. Quando você dá a graça de Deus a alguém, você está fazendo o quê? Vivendo para a glória de Deus. Você está manifestando a plenitude do amor, da bondade de Deus. Quando você obedece a Deus, quando você se comporta direitinho na escola, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, você está oferecendo o quê? À sua família, aos seus colegas ou amigos e a si mesmo, graça. Você está fazendo com que o poder, a glória de Deus, o amor dele, sua plenitude se manifeste. Quando você vence os seus ciúmes, a sua inveja, sua inquietação, sua ansiedade, quando você supera esses dramas, estas síndromes todas que tomam conta da sua mente, o que você está fazendo? Vivendo pela graça. Você está permitindo que Deus manifeste o seu poder. Do contrário, a sua vida é uma prisão. Por isso que Jesus disse aos que vivem na sua graça: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se o Filho os libertar, verdadeiramente vocês são livres. Quando uma pessoa recebe de Deus graça, recebi um favor imerecido. Quando eu dou graça, quando eu dou bondade, amor, respeito, dignidade, eu estou dando a graça de Deus. Mas quando você vive por aí no telefone, ai, você acabou de dar um ai lá, recebeu a oração, aí liga por... O outro ora de novo, dá outra profecia. Mas você não se contenta com a profecia de cá nem de lá. Precisa de mais revelação. Ah, irmã, o que você está vendo? Parece um cachorro com sede. Aí você recebe outra aqui. Aí liga para o outro lá. Está vendo alguma coisa? É o dia inteiro pendurado naquele telefone. Que se está vivo, morre. Se está claro, fica escuro. Porque não é possível. Aprenda. Se você pensa em desanimar, pense. O modo como eu estou reagindo a esta circunstância está fortalecendo a fé de outra pessoa? Lembre, você está ensinando sempre. Se você errou, peça perdão. Mas se você está reagindo corretamente, amém. Eu estou buscando o governo de Deus, ou seja, a sua direção em oração, e enquanto passo por esse vale, eu estou fazendo a sua vontade ou simplesmente me amargurando? Você tem duas opções: ou crê em Deus ou não crê. Não dá para viver dividido. Jesus não disse isso? Meu irmão, para com isso. Eu não vou na igreja porque eu estou sofrendo. Ué, então você vai morrer em casa. Morre lá.
A gente enterra, nós vamos cantar, mais perto quer. Eu vou orar, o Senhor aceita esta vida. Agora, se você morrer lá, pode ser que você fique lá e ninguém vai saber que você morreu. Ai, eu hoje estou tão nervoso que eu não quero saber de igreja, não estou pronto para ouvir a palavra. Ah, é? Você já imaginou se Jesus voltar num dia que você está nervoso? Você já imaginou se Jesus voltar num dia que você está, brigado com a mulher, brigado com as crianças, rebentou tudo, eu não quero saber, agora eu não quero mais nada. Nem Deus te quer. A carne é fraca, o espírito está sempre pronto. Para com essa história. Ai, eu estou com um problema, estou com medo, estou com não sei o quê. Vai fazer a obra de Deus, você vai ficar curado. Vai ensinar pessoas. Para com essa história, com essa lenga-lenga. Para com essa lenga-lenga. Para de ficar falando que você tem medo de subir no ônibus, tem medo de subir no trem. Ué, você tem medo de ir no caixa e ganhar, pegar o teu salário? Você devia ter mais medo disso. Porque o ladrão está de olho em você lá. Vou matar. Mas você não tem medo de ir lá e pegar o teu salário. Engraçado. Você não tem medo de chamar a atenção do teu marido. Olha, escuta aqui. Ou de gritar com a sua mulher. Você tem um monte de problemas psicológicos, mas você não tem medo de dizer, não quero. O que é? O que é o quê? Aí você não tem medo. Engraçado. É hipocrisia. Muito da nossa atitude é hipocrisia. Se você fizer a vontade de Deus, você vai ser curado. Eu tomava remédio de faixa preta. Eu ficava lá no divã e o cara falava assim, agora conta, Agora os seus braços estão relaxando, você não está sentindo mais. E eu não sentia mesmo. E tinha uma música lá. Mas era muito cedo, estava muito pobre, nós não tínhamos assim um café muito bom, e a barriga fazia, eu acordava, estragava tudo. O cara esqueceu de falar para o meu intestino, fica quieto, rapaz. Aqueles vermes lá dentro, que eu quero comer. E, e não falar nada, coitado. Eles também são filhos de Deus, foram criados. Eu vou te falar uma coisa, desde que eu comecei a fazer a obra de Deus, eu nunca mais tive problemas assim. Precisei mais. Eu te garanto que funciona. Aprende a vontade de Deus e você vai ficar liberto de muitos problemas mentais. Esses lixos mentais que atrapalham a sua vida, eles vão embora para o inferno, que é o lugar deles. O teu lugar é o céu. Você foi chamado para pisar serpentes e escorpiões. Você foi chamado para ser um embaixador de Jesus Cristo. Você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo. Você foi chamado para ser um homem e uma mulher de Deus. Você foi chamado para carregar a glória de Deus. Você foi chamado para ser uma pessoa em que Deus possa inscrever seu nome, o nome da sua cidade e o futuro nome de Jesus. Em vez de desanimar, diga, eu posso ver o suprimento de Deus mesmo em meio às minhas lutas? Se você não tivesse o suprimento de Deus,
você não estaria enlouquecendo? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Então, irmãos, a cada dia, confie na grande fidelidade de Deus. E por que eu posso dizer isso? O amor do Senhor Deus não se acaba. E a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Que Deus nos abençoe. O grande amor do Senhor nunca cessa, sua misericórdia não chega ao fim, cada dia se renovam, sim, cada manhã, fiel e grande és tu, Senhor, fiel e grande és tu. O grande amor do Senhor nunca cessa, suas misericórdias não chegam